Olá, pessoal. Olá, viajantes. Bem-vindos a mais um Pode Viajar, o podcast do canal Viaja. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito bacana que vai contar. Ela tem um trabalho muito bacana no YouTube e também no Instagram. Eu vou deixar aí já o link do YouTube dela e do Instagram dela. São os primeiros links abaixo do vídeo aí. E se você está ouvindo esse podcast nas plataformas de podcast, saiba que você pode ver as imagens dessa conversa no YouTube. E tem também o canal de cortes, onde você consegue ver apenas pílulas, highlights da conversa e ver se a conversa toda te interessa, então você checa a conversa inteira. Todos os links vão estar aí abaixo, mas o mais importante é que vocês vão lá nas redes sociais e no YouTube da Odete, e como forma de agradecimento, passe a segui-la. Olá, Odete, obrigado por participar aqui. Conte para o povo um pouco mais sobre você, o que você faz, enfim, tudo que você tem de conhecimento aí no YouTube. Obrigada, Breno. Obrigada, Canal Viaja, pelo convite. Obrigada a todos aí pela audiência. Bom, eu sou Odete Freitas, tenho um canal também, né, pela Amazônia. Eu sou turismóloga, moro, né, na verdade, hoje eu moro no sul do Brasil, mas eu sou amazônida, sou de Belém do Pará, um dos estados maiores do Brasil, né? E falar um pouco aqui, fazer o convite para vocês conhecerem a Amazônia. Então, eu faço o convite para quem, né, puder vir conhecer a Amazônia, que é uma experiência única, é diferente de tudo que você já tenha vivenciado em qualquer região do Brasil, ou até mesmo fora, né, do Brasil, porque você tem vivências com comunidades, vivências com a natureza, que você só vai realmente encontrar aqui, porque é uma região única, né? Você tem um contato com... o Breno já teve essa oportunidade de conhecer um pouco do estado, do Pará especificamente, e o estado do Pará, assim, a peculiaridade é que a logística ela é muito diferenciada para outras regiões turísticas do Brasil, porque é tudo muito longe, né? Então, a gente tem um Sim. estado continental, só para vocês terem uma ideia, o estado do Pará dá o Portugal inteiro dentro e dá sobra espaço, né, Breno? É, Então, assim, nós temos 5 regiões turísticas dentro do estado, e em cada região você tem uma particularidade, né, um ecossistema diferente. Então, assim, a gente vai falar, o canal é pela Amazônia, né? Inclusive, se inscrevam lá no canal pela Amazônia, né? Conheçam um pouco mais dos nossos vídeos, tem muita dica bacana lá de várias regiões dentro do estado. Então, o próprio estado, ele já dá várias opções aí de ecossistema que você queira conhecer. A gente tem litoral atlântico, né? É a nossa Amazônia Atlântica. Nós temos praia de mar, temos praias de rio com ondas de mar, que né? legal. Nós temos aí o nosso litoral aqui da própria, né, Belém tem ilhas com praias com ondas de mar, que você, né, tem época que chega a 1,5 m, 2 metros de onda aí, Nossa, e é rio, né? É Bahia. Então, isso você realmente só vai encontrar aqui. E nós temos florestas, nós temos manguezais, enfim, nós temos uma diversidade, nós temos campos, né? Serras, então a gente tem uma diversidade muito grande dentro do estado. Então, das 5 regiões turísticas, as mais procuradas, né, não que não sejam tão belas quanto as outras, né, mas as mais procuradas nós temos a capital, que é a região ali de Belém, temos a Ilha do Marajó, que é a maior ilha flúvio marinha do mundo, né, então, a gente tem o maior de muitas coisas, né? Temos a maior ilha fluviomarinha do mundo, nós temos a região do oeste do estado, ali né, centrando Santarém, que temos o nosso Caribe Amazônico, como é conhecido, porque são áreas de praias bem límpidas, né, que se igualam, né, ao Caribe, mas é muito mais que o Caribe, porque é água doce, né? Então, você que gosta de tomar um banho de rio com águas transparentes e uma areia branquinha, não sei se tu tiveres a oportunidade, Breno, de visitar, mas é um dos locais mais bonitos da Amazônia. Então, vamos por parte, né?
Vamos falar um pouquinho aqui, iniciar pela... Eu vou falar especificamente do Pará, tá? Tá. Então, como é o meu estado, e como é o estado que eu mais detenho informações por conta da minha profissão, são 144 municípios. 144 municípios que eu conheço mais de 100. Então, Nossa. e considerando o estado, né, o tamanho do estado, então, assim, é bastante coisa, bastante informação. Então, assim, vamos começar pela capital, que é onde você, né, onde você pode iniciar ou começar o seu roteiro, quando você planejar um roteiro turístico para lá, para a Amazônia como um todo. Então, normalmente, se faz casado, porque o custo para conhecer a Amazônia é muito caro, né? Vamos considerar o sul do Brasil ou fora do Brasil. Então, normalmente se faz casado Belém, Marajó, Santarém, Manaus, né? Para você otimizar esse custo aí. Então, às vezes, não só o custo de passagem aérea, mas o custo de deslocamento dentro da própria região, né? Sim. Então, é um pouco elevado. E você faria Justamente por conta dessa logística, justamente por conta das distâncias e tudo mais. esse deslocamento, por exemplo, entre as localidades, faria-se por terra mesmo? Porque eu lembro quando eu fui para lá, tinha umas empresas locais de aviação que elas só fazem ali dentro do Pará e do Amazonas também, né? Então, como o nosso estado ele tem uma extensão territorial muito grande, nós temos, dependendo da região porque, como eu disse, são 5 regiões turísticas dividido o estado, né? Então, dependendo da região que você for, você tem uma logística, né? Se você for conhecer, por exemplo, a Ilha do Marajó, aí você tem, né, a mais comum de se utilizar é a fluvial, que você atravessa a Baía do Marajó, tem toda aquela emoção na Baía, né? Como eu digo sempre assim, se tem os bugs para dar emoção lá no Ceará, nós temos a Baía do Marajó, porque em determinada época é com emoção, né? Tipo, tem uma época que realmente fica bem agitada a Bahia, então é tipo de outubro a janeiro, mais ou menos. Então, vai certo que tu vai ter emoção na travessia, né? Então, fora esse período é bem tranquilo. É uma baía tão grande que é o estuário do Amazonas, né? Então, Sim, a baía ela é tão grande que tu não vê a margem, né, de sim. um lado para o outro. Então, assim, a embarcação normalmente é balsa ou tem uma lancha rápida. Então, dependendo da época, realmente é com emoção, mas é bem tranquilo, graças a Deus. É bem tranquilo, dá para chegar É bem tranquilo. emocionante de alguma forma. Faz parte, né? Tem que ter emoção. Então, Sim. vamos assim, que eu quero colocar para vocês assim, as maiores, os melhores pontos, né, para você visitar. Vamos iniciar de Belém, quando você faz esse roteiro considerando essas possibilidades de visitar Belém, Marajó, que são os mais procurados, né? Santarém e Manaus. Vamos supor que você comece por Belém. Então, você chega via aérea Belém, de qualquer Uhum. região ou de qualquer país. E aí você tem em Belém uma capital, apesar de muitos, né, desconhecerem, mas é uma metrópole de quase 2 milhões de habitantes, É imenso, né? né? Então, é uma metrópole razoável, né, em termos de população, é bastante agitada, tem bastante coisa para fazer. Não tem só, tem-se a ideia de floresta, mas a gente tem uma grande cidade urbana, né? Sim. Então, mesmo sendo urbana, também temos as ilhas, que são várias ilhas, e algumas delas totalmente habitadas, tem pontos turísticos, tem a Ilha de Mosqueiro, que é uma ilha, como eu te falei, tem praias de ondas, né? Praias de rio com Sim. ondas. Nesse caso, Então, as ilhas são todas fluviais, Belém, né? Belém não está na parte. não, todas fluviais. Nós estamos no estuário do Amazonas. Então, Uhum, nós somos banhados pela Baía do Guajará, uhum. né? E o Rio Guamá. Então, Belém é uma península, né? Então, Legal. assim, nós temos aqui o Rio Guamá de um lado e a Baía do Guajará do outro, né? Banhando a cidade. Então, assim, por ser uma península, já não tem mais para onde crescer. Né, o crescimento está sendo totalmente vertical, até porque as ilhas elas são preservadas, você não pode, né? A maioria realmente é só a população tradicional que já habita. Uhum. Existe alguma Então, política para não verticalizar tanto? não, Belém Ah, não, não, a- não temos ainda, aqui, por né? exemplo, a cidade que eu moro, em Toronto,
fora do centro da cidade não pode verticalizar, não pode ter prédio maior do que 3 andares, Aham. Não temos essa exceto política ainda. alguns bairros novos. Eles mantêm, inclusive, muitos parques assim, você anda cada 100 metros, você topa num parquezinho, sabe? Para ter área verde por perto. É interessante. Então, assim, justamente por ter já toda essa concentração, né, essa conurbação aí, algumas pessoas já estão fugindo para o interior, para as ilhas, e nós temos muita opção ainda nas ilhas também, né? Então, inclusive, nós temos a Ilha do Combu, que é muito procurada, porque, Breno, Belém, ela foi escolhida pela Unesco como a cidade criativa da economia, da gastronomia. Sim. Se eu não me engano, no Brasil hoje são 4 cidades, inclusive, né, a primeira, se eu não me engano, foi Florianópolis, nós temos Paraty, Belo Horizonte, Belém, se eu não me engano, não sei se tem mais alguma, mas é um título porque a gastronomia de Belém, ela é muito genuína, Uhum. então ela atende muito para a gastronomia indígena, então nós temos muita herança na gastronomia indígena, e isso tem atraído bastante, inclusive bastante chefes de cozinha, não só do Brasil, como do mundo todo, para conhecer essa gastronomia, né? Porque Sim. ela é única, né? Realmente são pratos únicos, vamos dizer que seja mais assim realmente brasileiro, porque o Brasil ele tem gastronomia com influências, né, de diversas regiões. Nós temos influência, se a gente for falar da comida italiana do Sul, a influência da gastronomia do Sul é influência italiana, influência alemã, Sim. da mineira, né, influência africana. Então, assim, se a gente for falar de comida genuinamente brasileira, nós Brasileiro. temos a nossa gastronomia que é indígena, Sim. né? Então, não sei se vocês já ouviram falar de alguns pratos, né? Já entrando nessa parte da gastronomia, mas quem vem a Belém, super indico que tome o tacacá, que não é uma sopa, mas tu Caldo tomas de numa mandioca. cuia, que é o caldo do tucupi. Eu vou ter que Uhum. explicar, porque, né, muita gente não vai saber o que é. Pode explicar. Então, a cuia, né, é um recipiente assim feito de já viram berimbau, né? Aquela cuia ali. É Então, a gente também tem uma cuia que a gente parte no meio e fica tipo um prato, uma uma um tigela. prato de sopa, alguma coisa assim. Então, Uhum. tu tens ali a cuia, o tacacá, ele é composto de tucupi, que é o caldo, né, o sumo da mandioca, São da um mandioca. camarão seco, a goma da mandioca cozida e o jambu, que é uma erva amazônica que ela adormece, né, os lábios, a boca, e ela é afrodisíaca, né? Adormece Então, muito, não é pouco não, assim, dá para inclusive, fazer nós temos a uma cachaça de jambu também, que ela é muito apreciada. Então, ela é uma erva, né, que tem uma atração à parte. Então, assim, eu super recomendo o tacacá, super recomendo a maniçoba, que é a nossa feijoada paraense, né? A feijoada paraense, porque ela é composta de todos os ingredientes da da feijoada. feijoada, só que ao invés de feijão, a gente usa a folha da mandioca moída, que é a Sim, maniva, né? A folha da mandioca moída. Então, quando você mistura tudo, parece feijoada, só que não compõe feijão, compõe de maniva. E é sim. um prato super apreciado e são pratos assim de festa, né? Por exemplo, nós temos o Círio de Nazaré, que é a maior festa religiosa, a maior procissão católica do mundo. Do mundo. Por isso que eu digo que a gente é maior em muita coisa. Então, assim, é uma festa que aglomera nas ruas de Belém no segundo domingo de outubro, mais de 2 milhões de pessoas. Então, religiosamente, todo segundo domingo de outubro, nós temos essa homenagem à padroeira, que é a Nossa Senhora de Nazaré, e, né, um dos pratos que é servido nessa festa, o almoço do Círio, é como se fosse o nosso Natal. Então, é o momento que toda a família paraense se reúne, toda a família amazônica procura se reunir, né? Sim. E aí é servido a maniçoba. A maniçoba, Legal. o pato no tucupi, né? Que é o pato, né? Servido no caldo do tucupi com jambu também. Sim. Então, essa gastronomia ela tem chamado muita atenção
de chefes. Então, vira e mexe no Ver o Peso, que é o maior mercado aberto da América Latina, a maior feira, né, aberta da América Latina. Você encontra com o outro fazendo pesquisa, tem É bastante o estudo. maior e o mais exótico, provavelmente, também. Exatamente, assim. Então, as feiras, os mercados, eles são pontos de que o turista ele gosta muito de visitar, né? Então, o mercado do Ver o Peso é uma coisa realmente assim que tu não vais encontrar em lugar nenhum. A variedade de cheiros, cores, sabores, né? Então, assim, é bastante... Tudo que você tem na Amazônia é exposto no mercado do Ver o Peso. As frutas, os peixes, a grandiosidade, não só de variedade, mas de tamanhos mesmo, né? Porque nós temos peixes ali de 200 quilos, como o filhote, que filhote é só no nome, mas é um peixe enorme, é um dos mais nobres que nós temos na Amazônia. Então, assim, nessa parte gastronômica, eu recomendo que você se deixe levar, né, pelo paladar, saber tomar o sorvete de cupuaçu, tomar o sorvete de bacuri, né, que são frutas típicas nossas. Tem os sucos também, até no próprio Ver o Peso você pode tomar os sucos, e sem falar do açaí, né, que já conquistou o mundo inteiro, e o Pará ele é o maior produtor de açaí do mundo. Então, o Pará, na verdade, ele abastece o mundo inteiro de açaí. Embora essa maioria aí fora não tome o açaí que a gente toma. Na verdade, É o diferente, né? açaí que vocês provam aí fora do Pará é sorvete, né, vamos dizer assim. E para a gente, não, o açaí a gente toma ele puro, né? Ele faz parte da gastronomia paraense, ele faz parte da nossa culinária diária, né? Então, assim, o paraense, que é paraense raiz, ele toma açaí todos os dias e não é como sobremesa, ele toma como alimento, né? Então, faz parte você comer o seu peixe frito ali, né? Um camarão seco e tomando açaí. E é açaí com farinha de mandioca, né? E tem aqueles que preferem com açúcar, sem açúcar, com farinha de tapioca, enfim, mas ele faz parte da nossa gastronomia e é muito diferente de como muitas cidades, né, fora do Pará utilizam, porque a gente diz assim, o açaí raiz é com farinha, com comida, não é com granola, não é feito Leite sorvete, né? ninho, Então, né? teve essa experiência de tomar o açaí realmente puro, vai perceber total diferença que é no gosto, né? Você realmente sente o gosto da fruta. O açaí, ele é uma palmeira, né? Ele dá cachos, uma frutinha redonda, bem roxinha. Então, ele é tirado a polpa e você sente realmente quando ele é natural, né? Sem mistura, Quando ele é sem mistura de moído, guaraná, sem mistura de nada. quando ele é moído, não moe O a noz, caroço. a noz de dentro junto, não? É o caroço. Não. Ele só tira a polpa. Ele tem as máquinas, elas já só tiram a polpa mesmo e descarta o caroço, em que muitas cidades ainda é utilizado o caroço para geração de energia, para outros Ah, que fins, legal. em aproveitamento né, até para... Tinha uma fábrica na região industrial de Belém, ali na região metropolitana, que utilizava o caroço para a fibra, né? A fibra do caroço, juntamente com a fibra de coco, para fazer banco da Volkswagen. É. Legal. A parte de dentro dos bancos, né? Uhum. Enfim, dá para aproveitar bastante coisa. Então, assim, são elementos da gastronomia que você não pode deixar de experimentar. E o Ver o Peso, ele te dá, né, essa oportunidade de vivenciar o modo de vida do Amazônia, né, de ver o açaí chegando de madrugada, de ver os barcos desembarcando, os paneiros cheios de açaí chegando das ilhas. Então, assim, é uma experiência realmente de abundância, de variedade, que tu não vais encontrar em nenhum outro lugar, né? E é bem diferente do resto do Brasil, né? Eu acho que é É muito bem diferente. legal Por isso que eu digo assim, tu faz uma vivência, a pessoa que conhece a Amazônia, ela ganha uma bagagem de conhecimento muito grande, né? É uma vivência, porque viajar é conhecimento, né? Tu adiciona aí na tua bagagem muito conhecimento, e a Amazônia é um dos locais assim que mais te possibilita isso, porque tu vivencia a cultura,
a história, né, o modo de vida realmente do Amazônia, do ribeirinho. Então, assim, são esses elementos da gastronomia que eu super indico e, né, não tem como deixar de conhecer realmente, de ter de ter esse paladar, né? É um paladar bem diferente das nossas frutas, é bem diferente. E aí, Pode falar, pode falar. Dentro né, de Belém, tu tens vários pontos, né? Desde o raiz, como é o Ver-o-Peso, que tu pode vivenciar o modo de vida, né? A comunidade realmente ali. A feira, eu acho muito legal quando a gente viaja conhecer feira, mercados, por isso, porque tu vivencia aquilo que é da população, né? Sim. E não é só um ponto turístico. Então, o mercado Ver-o-Peso, ele te dá essa possibilidade. E ali nas proximidades do Ver-o-Peso, inclusive para quem for escolher no roteiro a localização de onde se hospedar, eu recomendo o centro. O centro ele fica em torno de 20 quilômetros do aeroporto, e ali, se hospedando no centro de Belém, te dá a oportunidade de fazer tudo a pé, porque como é uma península, é tudo muito concentrado. Entendeu? Então, tu pode fazer vários pontos a pé, ou se for fazer de Uber, é tudo muito próximo. Então, se hospedando no centro, você tem a Estação das Docas, que é antigos galpões de docas das docas do Pará, que foram restaurados e hoje é um centro gastronômico cultural. Né? Então, assim, é um ponto imperdível para se conhecer e né, tem bons restaurantes, excelentes restaurantes onde você pode experimentar tudo isso que eu falei. E ali tem atrações culturais, é o melhor local para se ver, eu digo que é o melhor local para se ver o pôr do sol, né, na Baía do Guajará. Então, assim, fica de frente para a Baía do Guajará, você tem a oportunidade né, de ver esse pôr do sol ali, porque o sol ele é frequente, né? A Amazônia, o Pará, é a cidade onde, Belém, né? Você tem que marcar os seus encontros antes ou depois da chuva, porque ela é diária. Apesar de que tem um período que chove todo dia, e tem que é o nosso verão amazônico, chove todo dia, e tem o nosso inverno amazônico, que ele não é característico por frio, mas sim por chuva, que é o que chove o dia todo. Tá? Então, temos o período que chove todo dia e que chove o dia todo. Então, no nosso verão amazônico, o sol é frequente e bem escaldante, né? A nossa média de temperatura na cidade é em torno de 28 a 30 graus, é anual. Então, a Baía do Guajará ali é um dos melhores pontos para se ver esse pôr do sol. A proximidade, ao lado da Estação das Docas, temos o Ver-o-Peso, que também dá para fazer tudo a pé. Temos o projeto Feliz Lusitânia, que é onde iniciou a cidade, onde Castelo Branco, né, aportou em 1616, né, e fundou a cidade, ali o português. E temos temos a igreja, que é a Catedral de Belém, tudo isso beirando ali a Baía do Guajará. Né? Então, são pontos históricos, onde você vai conhecer um pouco mais da fundação de Belém. Também dá para fazer tudo a pé. Que legal. E, como eu falei, Belém, ela é a cidade que tem a maior procissão católica do mundo, né? Que aglomera cerca de 2 milhões de 2 pessoas. milhões. Isso. Ela acontece todo segundo domingo de outubro. Então, a Basílica de Nazaré, o Santuário Basílica de Nazaré, ela também dá para fazer andando ali, né? De quem vai ficar no centro. Ela é um dos pontos também mais visitados, padroeira da Amazônia, padroeira da Amazônia, né? Nossa Senhora de Nazaré, e também dá para fazer a pé. Então, isso é um pouco de Belém. Aí nós vamos falar do Museu Emílio Gueldi, que é uma reserva ambiental, é um museu de pesquisa, é um dos mais antigos, né, e mais conceituados do Brasil, em termos de pesquisa botânica, e fica bem no centro também ali, do lado, aliás, fica bem atrás da Basílica de Nazaré, dá para fazer também a pé. Então, é super indicado para se conhecer, você tem uma amostra do que num espaço não muito grande, mas dá para ter vários animais, né? Você tem onça pintada, vários animais da Amazônia. Você tem o peixe-boi, o jacaré-açu, que é o maior jacaré, né, da região. Enfim, tem algumas espécies ali
dentro do museu que você pode observar. Que legal. Eu lembro de já ter lido publicações do Guild, porque eu trabalhava com arqueologia. Eles, Isso, naquelas revistas exato. deles, Concentra tinham. toda a pesquisa arqueológica da Amazônia. É muito, muito legal. É riquíssimo, né? Inclusive, você Muito, vai falar muito. ainda da Santarém e Marajó. Eu nunca estive nelas, mas eu já Aham. estive com material arqueológico delas em mãos. Eu já Exato. Ele estudei. concentra toda a pesquisa arqueológica das antigas civilizações, né? Dos Marajoaras, dos Aruãs, dos Tapajós. Então, tem toda essa parte arqueológica é concentrada no Museu Emílio Guild. Tem bastante material, assim, Paga para bem... entrar no Guild? Paga R$ 4. Ah, Bem só simbólico mesmo. tranquilo. E aí, de unidades, assim, de área de floresta, que tem também o Parque Estadual do Utinga, que é a maior área de reserva verde de Belém, e é onde encontra-se o manancial que abastece Belém, que é o Água Preta, né? Então, ele é aberto ao público, você pode fazer caminhada, você tem... Hoje, agora com a pandemia, né, tá bastante restrito, mas tem atividades para pedalar, né, para caminhar, você tem boia cross, você tem rapel, você tem arvorismo, Legal. você tem várias trilhas, né? Então, assim, para final de semana é um dos pontos de encontro assim do belemense, né, que gosta da natureza, de caminhar, vai para o Parque do Tinga e a entrada é gratuita. Então, nós temos bastante pontos, inclusive, né, são pontos gratuitos. Ver o Peso é gratuito, a Estação das Docas ela é gratuita, Uhum. o Projeto Feliz Lusitânia é gratuito, só o Museu Guild, né, ali que eu falei, mas é um valor tão Sim. simbólico. Imagino que também Então, essas. bem em conta sai esse roteiro, né, para visitar Belém. E temos o Parque Mangal das Garças, que é um parque que fica já de frente lá para o Rio Guamá. Ele é um parque né, a margem do Rio Guamá, ele é todo composto de aningal, que não é um manguezal, é uma aninga, é uma espécie de vegetação é como se fosse um mangue, mas não é um manguezal. É uma vegetação mais rasteira, mais de margem, entendeu? E Tá. ali ela é um centro de garças, de iguarás, né? Por isso o Parque Mangal das Legal. Garças. Então, para quem quer conhecer o guará, por exemplo, que ele é uma ave, apesar de ele ser uma ave de comum de todo o litoral do Brasil, mas em algumas cidades ele já até, né, é extinto, não é mais, né, não se consegue mais ver. E na região ali do Parque do Mangal das Garças, você consegue visualizar porque é um berçário. Que legal. Os guarás, ele é muito comum de se ver no Pará, o guará. Para mim é um dos pássaros mais bonitos, porque ele é tipo flamenco. Não sei se tu recorda o que é o guará, mas ele Eu sei o que é. Eu ia é uma muito para. penugem assim bem vermelha, bem Sim, viva, bem bonito, realmente. né? Então ele se assemelha ao flamenco, mas ele é bem vermelho mesmo, é muito bonito. Isso que você falou Então assim, do litoral é bem verdade, porque eu ia muito para Guarapari, no Espírito Santo. aham, Inclusive tem um conhecido nosso que filma lá sempre, né? E, uhum. e lá eu mesmo nunca vi o Guará. Eles puseram o nome na cidade por causa desse pássaro Verdade, e eu só vi. litoral paulista, em algumas cidades também, o próprio Rio de Janeiro, Florianópolis, agora que apareceu um guará recente, foi assim, uma coisa assim, Vira bem notícia no inusitada. jornal. Então, Então, assim, claro que tem épocas que você visualiza mais, né? Que, sim, tipo, é no verão. Então, vai ser mais fácil de visualizar. Mas na Ilha do Marajó, você vê revoadas de guarás, é a coisa mais linda. É aquela revoada vermelha passando assim, dos pássaros, é muito bonito. Então, assim, tem gente que vai para a Ilha do Marajó só para ver a revoada dos guarás, né? Então, no Parque Mangal das Garças, você tem essa possibilidade. O Mangal das Garças, ele é um parque estadual também, ele é mais ou menos uns R$ 4 também a entrada, bem simbólico. E tem uma torre que você pode visualizar toda a cidade, né? que legal.
bem alta, dá para você visualizar bem, né, toda a cidade. E a Bahia também. E tem também um orquidário e um borboletário, onde você vê várias espécies da Amazônia ali. Então, são parques, assim, já mais para a área, né, ambiental, quem gosta, é muito bom, muito bonito de se ver. E já partindo para as ilhas, né, hoje, com essa questão muito em alta da gastronomia, desse reconhecimento da gastronomia amazônica, a Ilha do Combu, que fica à frente de Belém, faz parte de Belém, mas a gente fala de Belém porque é Belém continental, né? Então, a Ilha do Combu, ela é uma ilha tradicional de ribeirinhos, né, que é uma APA, uma unidade de proteção ambiental, então só mora nela realmente Continua. quem já era morador tradicional, né? População Sim. ribeirinha mesmo. E daí esses ribeirinhos, eles passaram a empreender, e tem vários, é um corredor de restaurantes, né? Um corredor gastronômico. Então, tem vários restaurantes na ilha do Combu, onde você, né, você atravessa da Praça Princesa Isabel, a gente chama de popopô, que é um barco que, como o barulho do motor, ele faz, né, popopô, então é chamado de popopô. Então, tem na Praça Princesa Isabel, você pega este popopô, né, essa embarcação, e atravessa do outro lado, 10 minutinhos você está do outro lado, e você escolhe qual é o restaurante que você quer visitar e marca, né, para ele buscar tal hora. Olha, eu quero ficar aqui nesse restaurante, quero almoçar, quero, né, e tal hora quero voltar. Ele vai lá e busca também. Né, R$ 10 a travessia. E aí, nesses restaurantes, tu tens uma verdadeira experiência gastronômica, com tudo que há, né, de melhor ali da Amazônia. Muito mais, assim, baseado no peixe, né? Todos os peixes da Amazônia, muito bem servido lá. Vale a pena, e eu recomendo uma caldeirada de filhote, uma caldeirada de pescada amarela, que são os peixes mais nobres, ou até mesmo um caranguejo toque-toque. Né? É. Toque, toque. Melhores. E quanto Então, a mais ou Ilha do menos Combu, acho que tem que fazer parte do roteiro aí de vocês. quanto mais ou menos custa Um prato. um prato, um almoço, Um né? prato, vamos dizer que para 3 pessoas, que alimenta bem, em torno de R$ 60, R$ 80, vamos dizer a caldeirada paraense, que ela é composta, né, do peixe, do tucupi, do jambu e do camarão, que é o nosso camarão rosa, que é um camarão que acompanha também a caldeirada. Mas em torno dessa média aí de R$ 60, R$ 80, tu alimenta 3 pessoas bem, serve para 3 pessoas bem. Sim, não, é bacana. Uhum. É bacana e já vem os acompanhamentos e tal. Sim, com todos os acompanhamentos. Só não a bebida, né? Mas arroz, normalmente é bem farto, né? Arroz, feijão, farofa. Nossos pratos sempre acompanham farofa. E não é a Sim. farofa, porque eu digo assim, a nossa é farofa, né? Farinha. Porque o que a gente vê, eu falo, porque é uma coisa que eu mais sinto quando eu saio do Pará é a gastronomia. Porque a gente come tudo com farinha, né? A nossa farofa de mandioca, que ela é uma Sim. farofa torradinha, amanteigada, né? E quando a gente vai para fora, a gente só vê aquele que a gente chama de cuí, que é tipo um trigo, né? A farinha, né, do sul do Brasil, ela é tipo uma farinha, pra gente é uma farinha de trigo, que é bem fininha, branca, então ela é muito diferente da nossa. Tu visitar Eu Pará, lembro de comer lá, era mais grossa, tinha umas que era bem mais grossa. Então, nós mais temos a dura farinha e nós também. temos a farofa, né? A farinha mesmo, que acompanha, né, no dia a dia, ela não é amanteigada, ela é só farinha e ela é mais grossa. A farofa, não, ela é amanteigada, é torradinha. Então, é um pouco mais fina também, mas é bem diferente do que a gente encontra fora do estado. É uma coisa que a gente sente muito quando a gente viaja, né? Essa questão da gastronomia. Muda muito, né? Mas eu acho que é legal ir conhecer de peito aberto, né? Você falou do Com açaí aí, por certeza, exemplo, se que permitir. é diferente. Realmente, o gosto é bem diferente. Eu lembro de ter tomado quando eu estava fazendo os trabalhos no Pará. Não conheço Belém, mas... E eu acho que você tem que ir de mente aberta, né? Eu lembro quando eu morava em Minas Gerais, no Brasil, eu só tomava abacate doce, né? Ou comia misturado com açúcar. Aí, tipo, quando eu vim para fora, eu conheci o tal do guacamole, que é abacate Guacamole.
com sal, Salada, alho, né? tipo, é uma salada. E Uhum. aí, tipo, hoje eu gosto mais do salgado do que o outro, mas no início eu estranhei bastante. Aham. Eu nunca comi com a salada, né? Já até digo assim, de vez em quando eu acho que um dia eu vou ter que fazer em casa para experimentar e tal, mas realmente o nosso hábito é com açúcar, né? Sim, Aqui com a gente, nosso caso em Pará é com açúcar e farinha. passou com farinha, tudo com farinha, É. mas é E bom aí, demais. Brena, assim, só um apanhado de Belém, né? É claro que a gente tem bastante, bastante mais coisas assim, mas no geral seria isso, assim, que eu recomendo incluir num roteiro para visitar Belém. E partindo para a Ilha do Marajó, de Belém, nós temos o terminal hidroviário no centro, de onde parte para várias regiões, como a nossa logística é muito fluvial, né? Sim. Porque a gente tem um estuário, nós temos a Ilha do Marajó, só a Ilha do Marajó, na verdade é um arquipélago, ele tem 16 municípios. E aí a Ilha do Marajó, ela é banhada pelo Rio Amazonas, né? E logo no estuário tem o Atlântico. Então, tu recebes na Ilha do Marajó continental, né, na área, desculpa, na ocidental, nós temos Uhum. ali Soure, Salvaterra, que recebe bastante turista, um dos municípios mais procurados assim para se visitar na ilha. E tem praias também com ondas, né, praias de rio com ondas de mar, justamente por conta dessa influência do Atlântico ali, Ah, banhando a verdade. nossa costa. Então, para vivenciar os campos Marajoara, para vivenciar esse litoral Marajoara, né, eu recomendo os municípios de Soure e Salvaterra, Uhum. que fica em torno de 2 horas de lancha rápida, partindo do terminal hidroviário de Belém, De que Belém. custa hoje R$ 48. Tens a possibilidade de, se for de carro, né, pega uma balsa que dá 4, 5 horas, depende da maré, e se for de lancha, em torno de 2 horas e meia, que é a lancha Quarenta e rápida. oito Então, reais por pessoa. por pessoa, sai 8 da manhã, 10 da manhã tá lá, e dá para até um final de semana, se for, né? Um tempo curto assim, dá para conhecer bastante coisa. Então, ela aporta no município de Salvaterra e em Soure diretamente, né, de onde tem bastante coisa para se fazer no caso de visita às fazendas, a visita Tem um vídeo no meu canal que mostra eu nadando com os búfalos, Com os então isso búfalos. foi em Soure, né, e é uma vivência onde, porque os búfalos, ele é como se fosse um animal doméstico, nessa região do Marajó, porque são muitos. É como se você tivesse, né? A gente tem um cachorro lá, eles têm um búfalo. De tanto que Legal. tem. É a maior, novamente, é a maior população bubalina do Brasil. Uhum. E eles né, estão em todas as partes, eles fazem parte a polícia da região, ela é montada em búfalo. Que louco, eu não sabia disso. É muito legal. E são búfalos assim muito bem tratados, bonitos. Eles são uma atração à parte, né? A, o carro de lixo não é carro, são carroças puxadas por Puxados búfalos. por... Isso. Então, enfim, o búfalo ele faz parte do dia a dia, né? Ele fica ali dentro do quintal da casa, como se fosse, como disse, um animal doméstico mesmo. E isso influencia muito na cultura, né? Nós temos o queijo do Marajó, que é um queijo premiado. Inclusive, ontem saiu a indicação geográfica, que é um certificado nacional, que é um dos melhores queijos de búfala. Saiu ontem, é o queijo do Marajó. Saiu ontem essa Legal, indicação geográfica. não sabia disso. E é um queijo bem amanteigado, né? Realmente, ele é o único do Brasil por conta disso que realmente saiu essa indicação geográfica para o Marajó. Então, nós temos o queijo de búfala, né, do Marajó, o leite, que ele é muito rico em proteínas. Então, assim, para quem visita a região, eu recomendo, se tiver coragem, esse passeio, né, que é você atravessar a parte da Bahia montado em búfalo, ou seja, nadando, né? O búfalo, ele é um dos exímios, eles são exímios nadadores, inclusive eles chegaram, porque eles não eram dali,
segundo relatos, né, da história, relata que eles chegaram a partir de um naufrágio de um navio africano e eles chegaram até a costa, na Ilha do Marajó, nadando. Que A partir legal. desse naufrágio, né? Então, tem vários relatos aí e eles são exímios nadadores. Então, quando a gente atravessa ali a Bahia, se vocês forem lá no canal vão observar esse vídeo, a gente atravessa a Bahia mesmo, é um canal ali da Bahia, e a gente vai praticamente que surfando nele. Então, é uma experiência, assim, uma aventura, uma adrenalina muito gostosa. Super recomendo. Então, para quem tiver a coragem. Se não tiver a coragem de nadar, ao menos de fazer, né, a gente chama de cavalgada, mas, né, eu acho que a cavalgada seria mais para cavalo, né? Mas ainda não encontrei um nome para o búfalo, né? Mas, enfim, fazer ali a montagem no búfalo e caminhar, que é muito legal também. Eles são enormes, são gigantes. Então, a gente praticamente que deita em cima dele e dá só para espaço. Que Bem louco. bacana. Legal demais. E uma dentro do Marajó, uma da gastronomia assim, mais procurada também é o filé marajoara, que é o filé de búfalo. É um dos pratos assim muito gostosos, é um filé super macio, é uma carne super macia, né? Então nós temos o filé marajoara, que ele é servido na chapa com queijo do Marajó por cima, assim, derretido, muito gostoso. Nossa, Então, deve ser assim, bom mesmo. ele dá me dar água na boca aqui. É muito bom. Eu nunca comi E carne de búfalo. Não sei se já comi. em Belém tem. Em Belém dos supermercados vende, né? Mas, assim, ele fresquinho na ilha, né? Tudo de bom. Sim. É E muito aí diferente temos da bovina, a carne, o gosto? ela é mais saudável, ela é menos gordurosa e é mais macia. A macia. Bem Ah, gostosa. isso é bom. E aí, nessa parte de... Porque, assim, como eu disse, o búfalo ele influencia muito a cultura, né? E Uhum. aí temos vários artesanatos voltados para essa cultura do búfalo. Temos a Praia do Pesqueiro, que é uma das praias, são várias praias no município de Soure e em Salvaterra, que é banhada, né, como eu falei, é nesse estuário ali do Amazonas, então ela é banhada pela Baía do Marajó, mas tem ondas, né, por conta da influência do Atlântico. Uhum. Então, elas são praias que têm uma extensão, uma faixa de areia muito extensa, diferente de várias praias do nosso litoral brasileiro, né, que às vezes é muito restrita a faixa de areia. É uma característica do nosso litoral amazônico, essa faixa de areia que em determinados horários da maré chega a ser até de 1 quilômetro. 1 quilômetro é muito. É. E Tem que aí, montar no búfalo para chegar na beirada da. exatamente. Então, assim, muitas das vezes, para quem, né, desconhece, é surpreendido, porque a maré, quando ela vai enchendo, ela vai cercando, né? Ela não vem direto. Sim. Então, ela vai cercando e acaba aqui surpreendendo a pessoa que está lá no meio. Então, tem que ter muito cuidado, sempre observar os horários de maré. Eu digo que quem manda no Marajó é a maré. Né? Uhum. Tudo depende do horário de maré. Justamente por conta disso, porque se você vai fazer uma trilha, né, no manguezal, você tem que observar o horário da maré que vai estar enchendo, porque o tempo que você vai fazer a trilha tem que coincidir com o horário até de ela não secar, senão você fica encalhado. Né? O próprio nado com búfalo, se você dá para fazer quando a maré está cheia, porque quando a maré está baixa, ali vira praia, entendeu? Que legal. O local onde a gente faz o nado com búfalo é uma praia. Só que quando a maré enche, aquilo ali chega a mais de 8 metros de profundidade. Profundidade, vira um canal. Uhum. Vira um canal. Entendeu? Então, tudo isso deve ser observado. A revoada dos guarás, que ela é observada nas fazendas, que é uma atração muito bonita de se ver, uma contemplação, que aí tu não vê só guará, tu vê garças, tu vê outros pássaros, né, típicos da região, mergulhões e tal. E os passeios pelos igarapés, que a gente fala, que são os furos, que são os canais onde a maré, né, vai adentrando e aí forma aqueles igarapés que a gente fala na região amazônica, a gente chama de igarapé. E aí você vai passando pela canoa e vai contemplando, você passa por dentro da floresta inundada, né, pelos manguezais ali, você tem a possibilidade de observar várias espécies de manguezais, né, o vermelho, o branco, e os manguezais, eles são muito utilizados para
pintura, né, dos artesanatos. Então, vários artesanatos, a própria cerâmica, os indígenas utilizavam a partir da tinta do mangue, né? Tens o mangue vermelho, que ele é uma árvore que quando você corta, ele escorre uma seiva bem avermelhada. Então, tu podes utilizar aquilo para... É o que os índios também utilizavam, né? Para pintura do corpo, e para da cerâmica. Da cerâmica, é muito utilizado. Então, né, nesse passeio pelos manguezais, tu tens a possibilidade de observar essas espécies aí, né, bem diferentes. E, assim, o manguezal, quando a gente fala, ele é uma floresta, porque são manguezais de mais de 50, 70 metros de altura, são bem altos, né? Pouco. Então, assim, são bem... como a gente fala, a maré inunda a cada 6 horas, né? Então, desce 6 horas, sobe 6 horas, assim vai. Então, é a maré que manda, né? Então, se você vai marcar um passeio, tem que ser conforme o horário de maré. E é lá que o pessoal pega os toque-toque? Caranguejo. Souri tem um dos melhores caranguejos do nosso litoral. Muito legal. Bom. Não é o guaiamum, é caranguejo mesmo. Não é um caranguejo doce, diferente ali de Pernambuco, que é um caranguejo mais adocicado, né? Então, assim, super recomendo essa experiência. Temos o carimbó, que é a nossa dança típica, que é a nossa dança foi influenciada pelos africanos, né? Sim. E é muito gostosa de se dançar. Hoje o Brasil já conhece um pouco, pela própria novela que passou recente, já conhece um pouco do carimbó, mas é muito gostoso, é uma vivência cultural que, né, super indico. O artesanato, temos a cerâmica, Eles vendem ainda hoje as cerâmicas, né? Sim, tem vários ateliês, inclusive que você pode fazer a sua própria cerâmica. Que legal. Tem oficinas onde o turista ele pode trabalhar a sua peça, fazer a sua peça e levar. Que legal. A gente fala de turismo de experiência, né? Sabe mais ou menos o preço que sai para fazer a própria cerâmica? Tem de várias, depende da peça, né, se fores levar um pequeno vaso, tem vaso de R$10, tem vaso de 15, 20. Mas você paga pela peça, você não paga pela oficina. Pela oficina, e a oficina ela é valor simbólico, né? Porque aquilo ali é tudo uma vivência, né? Em torno de 2 horas, mais ou menos, para tu confeccionar a tua peça ali, né? Mas aí tu pode confeccionar um búfalo, tu pode confeccionar uma réplica da cerâmica marajoara, que ela é uma cerâmica indígena, né? Do Marajoara. Então, tem diversas peças, diversos tipos, né, de peças que tu pode trabalhar. Para o pessoal que está assistindo aí, depois vocês abrem uma aba aí, pesquisam cerâmica marajoara, que vocês vão entender, inclusive, a questão das cores que a Odete estava mencionando. A cerâmica sempre tem tons de branco, vermelho, preto nela. Tudo feito com coisa natural. Tudo natural. Só para falar, para quem não sabe, né, Marajoara é uma antiga civilização. Sim, né, da Amazônia, que há milhões de anos atrás viveu na região do Marajó, e que até hoje são encontrados resquícios, né, peças arqueológicas, inclusive os vasos, eles são mais famosos, né, são encontrados ainda urnas dessa civilização no Marajó. Tem um museu no Marajó, onde guarda diversas peças da época, de milhões de anos atrás aí. Eu acho interessante que a ilha do Marajó realmente tem muita peça inteira. Isso é difícil, porque não acha em outros lugares. Sim. Tem uma urna que ela é praticamente inteira, coisa mais linda, com todos os detalhes, com todos os traçados, bem conservada, né? Então dá para visitar também. Infelizmente, o único cuidado que tem que ter quando for comprar, de comprar uma artesanal, né? Comprar um artesanato, porque eu tenho amigos arqueólogos que já foram para lá e pessoas ofereceram cerâmica arqueológica para eles comprar cerâmica. E isso, tipo, não é correto, né? Você tirar ela. Com certeza. Tem 3 locais que você pode adquirir artesanato lá, né? Que é, assim, voltado mais para a parte da cerâmica, que é o ateliê Mangue Marajó,
que com certeza você vai, né, querer visitar. Ele já é uma cerâmica com traçados marajoaras, mas mais contemporânea. Sim. E o ateliê... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome agora. Me fugiu da memória. Mas é um outro ateliê que só trabalha com as réplicas da cerâmica marajoara, com réplicas de urna, réplicas de peças, né, em geral, da cerâmica marajoara. E aí tem um outro centro de artesanato que é muito visitado por conta do couro, que o couro ele é muito procurado lá, é o couro do Marajó, que é o couro do boi, né? Então, ele tem um curtume, que é o curtume do Marajó, Sim. e ele tem peças como sandálias, como bolsas, não só do boi, mas do búfalo, né? Enfim. E aí é feito todo o processo de curtição do couro, todo o processo de fabricação dessas peças. Eu tenho um vídeo, inclusive, no canal que mostra todo esse processo da fabricação do artesanato, dos acessórios, né? Desses artesanatos são peças assim de fabricação de sandálias que duram para o resto da vida, né? Sandálias de Dura. couro, assim, eu Cuidando adoro. Assim. direito, dura pro resto da Ou, vida. ainda mais quando ela fica macia, pronto. Sim. Né? Então, tem sandálias, tem bolsas, tem cintos, tudo fabricado lá mesmo nesse ateliê desse curtume, né? E muito turista sai com peças do curtume do Marajó. Eu tinha uma bainha de facão de lá, na época eu precisava usar facão para trabalhar no mato, né? Uhum. E De lá ela, para o Marajó? não do Marajó, do Pará mesmo, Ah, de outro sim. curtume. E ela é muito legal, porque elas são realmente Quanto duráveis, mais né? velho, melhor, né? Sim. O máximo que você vai trocar ali é onde passa a fivela do cinto, mas eles fizeram com a fivela e com uma orelhinha na frente que você podia engatar por dentro do cinto, ao invés de só passar o cinto. Uhum. Dura para sempre isso, né? O meu marido tem sandália de lá, super antiga sandália, às vezes só quebra a fivela também, ele vai e pede para alguém trocar a Trocar a fivela. fivela. O couro mesmo É dura muito para gostosa. sempre. Uhum. Vale, Quem quiser vai. ver esse vídeo, pode ir lá no canal. É um vídeo que mostra todo o processo da curtição, né, do Sim. couro até a fabricação das peças. Tem que ver os vídeos todos do seu canal, né? Eu sempre fico louco com os pôr do sol que aparece nos vídeos. É Uhum. a coisa mais linda que tem. Esse dos búfalos eu me diverti demais. Uhum. Uma pergunta que eu tenho é assim, você sai de lancha e vai para lá. E você falou, você pode ficar o final de semana. Então tem aonde dormir na ilha? Você pode, tipo, Sim, você pode sair no sábado de... vários hotéis, tem agências, né, com guias locais, inclusive eu tenho lives que mostram, né, o que conhecer no Marajó, especificamente só sobre o Marajó ali. Então, assim, não estou nem ganhando nada por isso, mas eu super recomendo o Hotel Marajó, que é um hotel bem central e um atendimento excelente. A SCAF Turismo, que é a empresa também que faz toda a condução do turista na ilha, né? Então, assim, é uma cidade pequena, mas não tem ônibus, né? Então não tem Uber, então assim precisa desse serviço de guiamento, né? Tu pode alugar bicicleta, tu pode andar de moto, tu pode tem o táxi, mas o que tu vais gastar com táxi é melhor tu gastar de repente com um guia que vai, né? Tu ganha toda a informação. Tá. Essa era uma outra questão que eu tinha, como seria o transporte dentro da ilha, assim. Não, é assim, é uma cidade pequena, então nessa parte de ônibus, é assim, de bicicleta dá até para tu fazer tudo, mas ela tem que ter uma boa canela. Do centro para a praia, por exemplo, são quase 20 quilômetros. E mais um para chegar da beirada da areia até na água. Exatamente. Só que assim, como tem várias atrações que inclusive tu precisa de pegar a embarcação, né, que são os passeios pelos manguezais, que são os passeios para as praias que não dá para ir a pé, que não dá para ir de carro, então tu pega outros barquinhos. Então, é melhor realmente já contratar um serviço de condutor local lá que faz, né, todo esse guiamento. Todo E aí processo. ganha com a informação. Eu sempre recomendo, né, porque é diferente de a gente só visitar, a gente tem que consumir a história, a cultura, as informações. E num lugar que também é um pouco preservado, é legal você ter um guia local que conhece as plantas, os animais, para de repente não, né,
Você não encostar numa planta que não deve, esse tipo de Aham, coisa, tudo é verdade. é bom A ter alguém, gastronomia, alguém que indicar a conhece. gastronomia, os locais, é verdade. Enfim, isso é o nosso Marajó ocidental, né? Porque o nosso Marajó ele é tão grande, que a nossa ilha é tão grande, e ela é dividida em oriental e ocidental. Ocidental. Porque a cultura, a história, as atrações, né? É totalmente diferente da oriental, que são ilhas mais internas, né, do arquipélago, onde você não tem praia, onde você tem mais a floresta. São Não ilhas tem mesmo, são influência do cidades, Atlântico tanta não quanto... não tem influência do Atlântico, não é o litoral, é o meio, Uhum. entendeu? Essas duas cidades que eu comentei, elas fazem parte do litoral do arquipélago do Marajó. Que Entendeu? legal. São várias, tem cidades da Ilha do Marajó que a gente leva 12 horas, tem cidades que a gente leva até 3 dias para chegar de barco, saindo de Belém. 3 Que é a dias. última cidade lá, que é o município de Chaves, que ele já fica também litoral, mas é a última cidade da ilha. Então, tem cidades do litoral da Ilha do Marajó, né, banhadas ali pela Bahia, com influência do Atlântico, como eu falei, por exemplo, a última cidade, né, do outro lado da ilha chama-se Chaves. E nessa cidade a gente leva até 3 dias de barco Nossa. para chegar até lá. Então é mais fácil chegar através de Macapá do que de Belém, porque é mais próximo. Inclusive, até o DDD dessa região da Ilha do Marajó, que fica mais próxima de Macapá, ela é um DDD do Amapá, não é nem do Pará, né? Porque Nossa. toda a logística vem por Macapá, né? Então, por conta dessa proximidade, que é mais próximo realmente de chegar através de Macapá do que de Belém. Então, só para vocês terem uma ideia da questão dessa área continental que a gente vive, né? Não, é muito E grande. Marajó, então, é um Marajó totalmente diferente, esse Marajó oriental. Também tem belezas únicas, assim, que é bem, bem, bem diferente de tudo, realmente. É mais selvagem. E é no Mais Rio, né? selvagem. São É, bem, bem ribeirinhos, mais ribeirinhos. Só ribeirinhos. você tinha mencionado também Santarém, e eu sempre tive a impressão que também era mais fácil ir do Amapá para lá do que de Belém. Não. Não? Então, vamos lá para o nosso mapa do Brasil. Né? Se a gente pegar Santarém, ele fica bem no meio da Amazônia. Né? Ele é uma cidade que fica entre Belém e Manaus. Né? Uhum. Então, é uma cidade que fica no oeste do Pará, mas fica bem realmente centrada na Amazônia. E leva 3 dias de barco, de Belém para Santarém, Uhum. subindo o Amazonas. Né? Então, é mais demorado justamente porque quando você vai de Santarém para Belém, é menos tempo. E quando você vai de Belém para Santarém, quando você está subindo, né? Está indo contra as águas ali, é mais tempo, então leva 3 dias. Que Ou louco. 1 hora de voo. Né? Então, normalmente a gente vai de avião, né? Porque de estrada não é muito recomendável, porque a estrada ela não tem boa condição e leva também dias. De barco, só se você dispor de. Eu aconselho você ter essa experiência, né? Porque é uma experiência bem diferente, única, você vivenciar toda. Você passa por todo o Marajó, né? Entre em breves e tal, sobe. O Amazonas é uma experiência única. Você subir o Amazonas, você vê a grandiosidade do Amazonas, que é o maior rio do mundo. Sim. Então, se você dispor de tempo, recomendo. Mas se você não dispõe desse tempo, aí você, né, vai de avião, que é 1 hora de voo, bem rapidinho. Mas aí são De aqueles aviões autoestrada. pequenos, né? Lá o... Não, temos das principais companhias do Brasil, Ah, é? Eu Azul, Gol. não fazia ideia. Inclusive, Santarém, ele tem voo direto para Brasília, né, da TAM. Então, é bem tranquilo. E o que tem legal no E, Santarém para conhecer? então, Santarém é uma cidade no oeste do Pará, totalmente diferente de tudo que eu já falei, né? Lá é banhado pelo Rio Tapajós,
e que é afluente do Amazonas. Então, tem, assim como Manaus, tem um encontro das águas em frente a Santarém também, sendo que pelo Rio, em Manaus tem o do Rio Negro com o Amazonas, lá é o Rio Tapajós com o Amazonas, né? Então você vê a diferença dos rios, eles não se misturam, né? Então tu vê esse encontro das águas que é uma atração à parte ali. Santarém é uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, uma cidade, né, relativamente grande. Sim. Tem toda uma infraestrutura. Tem Alter do Chão, que fica a 40 quilômetros, é uma vila, né, e é o local mais procurado ali dentro da cidade. Santarém é uma cidade homônima de Portugal, assim como várias outras do Pará, como foi, né, como foram, né, os portugueses ali que habitaram, fundaram, né, o estado, né, passaram por várias regiões do estado, então foram criando cidades homônimas à de Portugal. Então temos Santarém, temos Óbidos, que é próximo, e várias outras. Sabia que Bragança, tinha no Óbidos litoral lá. da Amazônia Atlântica, várias outras cidades. Aveiro, sim, Óbidos, Aveiro, enfim, várias cidades homônimas a Portugal, as cidades de Portugal. E Santarém é uma delas. Então, Santarém, Alter do Chão, que fica a cerca de 40 quilômetros, é uma vila, é um distrito de Santarém que uns 15 mil habitantes, bem pequena. E era uma cidade, era uma vila pesqueira e indígena, né? Sim. Inclusive, até hoje, ela é considerada uma vila indígena, né? Porque tem bastante remanescentes indígenas ali, embora seja uma área urbana, né? Não são aldeados, eles são de Sim. vila, que são os Borari, né? Os índios Borari, e junto com os índios Tapajó, né, que habitaram há muitos e muitos anos atrás também, ele tem toda essa influência de cultura indígena na região. Inclusive, peças, né, o Museu Fona, que fica na cidade de Santarém, guarda muitas peças arqueológicas dessas civilizações, assim como os marajoaras, eles viveram na época dos marajoaras também, e só que eram os tapajoaras. Então, você que trabalhou com arqueologia sabe a importância dessa né, cultura indígena que a gente ainda guarda na região. E é muito assim, diferente, né? Uma da outra. Ela é diferente uma da outra, em termos de concepção de peça, de traçados, Sim. Né? Ela é diferente de cor, né? Bem diferenciada. Eu lembro que a cerâmica Santarém, ela tem muito formato de animal, né? Assim, eles fazem o vasilhame e faz uma alça com Tem. o Como é que a gente chama, lobo. meu Deus? Não lembro. Tem um nome específico, eu esqueci. Homorfológicos. Os zoomorfos. Zoomorfos. Então, na Tapajoara, a gente vê mais peças assim. Além Sim. das urnas, né, das peças tradicionais, vasos, etc. Mas a gente vê bastante peças homorfológicas. Então, temos o homem com o pé no joelho. Então, assim, são peças bem ricas em detalhes. Né? E a gente guarda, tem um Museu Fona na cidade, que quem puder visitar tem bastante informação. Enfim, em Alter do Chão, ele é muito procurado, é um destino de ecoturismo, de turismo de aventura, inclusive ele foi selecionado como um dos 65 destinos turísticos do Ministério do Turismo em 2018, e pode-se dizer que mais estrangeiros conhecem Alter do Chão do que o próprio brasileiro, né? Então, é um destino que o Brasil ainda está descobrindo, enquanto que muitos americanos e muitos europeus já passaram por lá, e é muito mais comum até de a gente, né? Hoje nem tanto por conta, né, da pandemia, mas já era muito mais comum a gente encontrar com um americano, com um europeu, com franceses e tal, do que com o próprio brasileiro na vila. Então, é um distrito que se torna base para hospedagem, mais do que próprio Santarém, né? Então, por conta das praias, né? Na época do nosso... Não comentei do nosso verão, falei só da questão da temperatura, do clima,
Mas, assim, por ser um período do inverno amazônico, é o período que mais chove, é o período que dá as cheias dos rios também. Nós estamos agora no inverno amazônico. Então, é um período que tem 6 meses do rio enchendo, e o nosso verão é 6 meses do rio secando. Então, a gente tem essa peculiaridade no oeste do estado. Então, o rio Tapajós, ele tem as suas águas, né? Ele tem as suas águas enchendo, por exemplo, vai de janeiro a junho. É o período do nosso inverno amazônico que o rio só enche. Então, o que tinha de praia some tudo, né? Poucas praias ficam realmente ainda aparecendo nesse período. Então, por exemplo, agora a gente está em final de maio, o rio ainda está enchendo, só vai parar de encher meados de junho. Então, praticamente todas as praias da região estão submersas. Não quer dizer que não sejam belas, né? Que a região não seja bela ainda para se visitar nesse período. Tem atrações para todos os períodos. E no verão amazônico, que vai de julho a dezembro, aí o rio vai baixando gradativamente, vai aparecendo todas as praias. E infindáveis, quilômetros e quilômetros de praia aí, de 100 quilômetros dá para você ir de Santarém, Itaituba, que é outra cidade vizinha, mas que é bem distante, a pé, pela praia. Então, assim, dá Que bastante legal. coisa para se conhecer. E é uma das regiões, assim, é uma região, né, porque, é como eu falei no início, é o nosso Caribe, né, amazônico, ele é um rio de água límpida, o Tapajós, ele é um rio, a nossa Amazônia azul, né, ele é um rio azulado, e com a incidência do sol nele, ele fica bem azul. Então, por isso ele é, né, assemelhado, vamos dizer, ao e Caribe. aí suas águas são transparentes. É. Que E aí legal. surgem as praias, né, com as suas areias bem branquinhas mesmo, que dá aquele contraste e água doce, né, que é melhor. Então, Alter do Chão tem aí a Ilha do Amor, que fica bem na frente, que na verdade não é uma ilha, é uma península, uma pequena península também, e é uma das mais procuradas ali, né, para tudo, para banho, para gastronomia, e até casamentos, né, várias pessoas, né, procuram casar ali naquela faixa de areia, é a coisa mais bonita, no pôr do sol. Então, a Alter do Chão, o Santarém como um todo, foi eleito como um dos pôr do sol assim, mais bonitos do Brasil. Olha que Então, legal. Não quando, sabia. quando tu vê aquele pôr do sol lá, a maioria dos que eu já coloquei foi de Alter do Chão, Santarém. Então, dá uma luz avermelhada, assim, muito bonita, bem diferente mesmo do que a gente vê em muitos locais, assim, bem diferente. Então, Alter do Chão, ele passa a ser uma base para vários outros, né, passeios que você pode fazer. Se você quiser ficar só em Alter do Chão, pô, já vale o passeio, né? Eu digo que é uma vila encantada, porque tu, às vezes, não quer só ficar olhando para o tempo ali, o tempo passar, já está valendo. É, E dali pelo. tu podes fazer visita à floresta. Sim. Não, pelo que você está falando até agora, de tudo, eu estou entendendo que, de repente, ir para visitar em outubro seria a melhor opção. Então, visitar tudo. Setembro. Setembro, outubro são os 2 meses aí mais favoráveis se você quiser praia, tá? Se você Assim, quiser eu ver, estava pensando visitar no período no de praia. Sírio também. No Sírio, Sim, sim, muito. pegar tudo. Mas eu falo setembro porque tem o festival do Sairé, né? Assim como tem em Parintins o Festival dos Bois, lá tem os Futus, que é um dos festivais assim também mais genuínos, né? Que é a disputa dos botos cor-de-rosa e boto tucuxi, entendeu? E E- ele acontece em setembro, meados de setembro. E é um festival que atrai milhares de pessoas também. Muito, muito legal. E, e aí, em setembro, é o período que as águas já estão, né, bem baixas, já tem bastante praia. Outubro também. Outubro também. Se quiser casar com o Círio, bem legal. Então, o Festival E aí, dos Breno, Botos, saindo de Alter do Chão, o Festival dos Botos, é a mas aí disputa cada do um tem boto uma cor-de-rosa e cor, boto... tem uma cor também É o igual aos boto botos. cor-de-rosa e o tucuxi. O tucuxi, ele é cinza. Ah, cinza, tá. Entendi. É cinza. E, assim, é padrão Parintins, entendeu? A disputa ela é acirrada, é muita gente. Claro que não é com o mesmo tamanho, né? Toda a estrutura que Parintins tem, mas assim, se a gente for observar desses festivais, o dos botos ainda é mais
genuínos também, né? Por quê? Porque o boto, ele é peculiar da região, né? Então, a gente, na frente da cidade, tudo tem boto ali, você vai no mercado, nesse período de cheia do rio agora, que a água, ela avança até a calçada, né? O Tapajós, ele avança até a calçada, a orla de Santarém. Então, nesse horário de 6 horas da tarde, de manhãzinha, é muito comum tu ver os botos. Boto cor-de-rosa, boto tucuxi, ele faz parte do dia a dia, né? Desse ribeirinho ali. Inclusive, tem um passeio que sai de Alter do Chão para para Ponta do Cururu, que é uma ponta onde certamente, né, tu vais encontrar boto no final do dia. Então, tu vê Que o pôr do legal. sol e os botinhos pulando, é a coisa mais linda. Por isso que eu disse que é muito encantadora, assim, tu às vezes não precisa nem querer sair para conhecer as coisas. Se tu já ficar ali, já basta, Não, né? Vale a pena. eu estava muito empolgado para conversar com você, porque geralmente poucos brasileiros conhecem isso tudo e, tipo, às vezes Sim, você tá, é um destino que agora está despontando, né, no sim, Brasil. e às vezes o pessoal tá sem condições de fazer uma viagem para fora e tem tanta coisa legal e diferente para conhecer no próprio Brasil que, tipo, você não precisa, É verdade. E uma né? E estrutura que não deixa a dever para nenhuma outra região, viu? Uma que estrutura legal. turística boa, tem bons hotéis, bons restaurantes, uma gastronomia boa, os passeios, tu tens coisas para fazer, tu leva, né, dias ali, semana, e tu não consegue, né, fazer tudo. Assim, passeios voltados para a natureza, né? Tu não tem Sim, muito o que fazer à noite, né? Tu tens o carimbó e tal, mas para quem quer vivenciar na floresta e tal. Então, tem passeios para a Floresta Nacional do Tapajós, onde você tem trilhas, né, de modas alongas, onde você visualiza a floresta amazônica na sua imensidão preservada, são uma floresta que é totalmente preservada, tu vê os animais, tomar banho de igarapé, conversar com o ribeirinho, né, vivenciar a culinária ribeirinha, esse sim. tipo de coisa. Então, é assim, só vivendo realmente. Então, à noite eu acho que você pode ir para um restaurante, comer o filhote, igual você É, falou, pode o fazer. restaurante, né? Você vai, tem bons restaurantes, tem uma música boa para se ouvir, tem um carimbó para se dançar, né? Mas assim, e se for comparar com, né, com as É, cidades e tal, não é nesse nível. Então, assim, é mais para você vivenciar o dia. Que você leva, né, andando pelos rios e conhecendo as comunidades, assim, bem bacana também. Super recomendo. Quem tiver essa disponibilidade de tempo, né, de passar 3 dias subindo o Rio Arapiuns, ou pelo Tapajós ali, vale a pena. E aí tem um dos passeios que é bem exótico, que eu super recomendo também, conhecer ali, é a gastronomia à base de Vitória Régia, né? Então, sério? Nem tem uma sabia que podia senhora comer. que é nos alagados do Rio Amazonas, ela vive nos alagados do Rio Amazonas, onde a gente passa para ver os jacarés pegando banho de sol no verão. Então, assim, é uma outra beleza, porque são os alagados do Rio Amazonas, são Sim, ribeirinhos do alagados do Rio Amazonas, é diferente do Tapajós. Então, nessa chama-se Canal do Jari. Então, no Canal do Jari tem uma senhora que ela recebe visitantes, né? Ela já está bem procurada, onde ela oferece uma degustação de vários aperitivos à base da Vitória Régia, que ela mesma cultiva. Ela tem um jardim de Vitória Régia. O Canal do Jari é uma área, como eu falei, o alagados da Amazônia, então ele fica sempre tudo alagado, né? Claro que no verão ele baixa, né, o rio, a altura do rio, mas no inverno ele fica totalmente, né, bem rente à casa dela, que que é legal. uma palafita. Então ela recebe ali ela tem o jardim dela, o jardim de Vitória Régia, onde ela cultiva e oferece aperitivos, né? Ela oferece tempurá, ela oferece para tirar gosto, ela oferece oh, meu Deus, tanta coisa, paçoca, pipoca, o outro, vários pratos, ela tem mais de 30 pratos à base de Vitória Régia. Então, assim, é uma experiência, não é só uma experiência gastronômica, é uma experiência, né, que, nossa, vale super a pena.
Nossa, E vale tudo mesmo. parte a partir de Alter do Chão. Nunca imaginei o Uhum. temporá Então, assim, de Vitória Regia. é muito gostoso, bem sequinho. Ela faz tudo à base da folha, Aham, da flor e do caule, né? Na verdade, ela usa muito caule para fazer tudo isso. sim. Ela faz uma coisa que eu gostei muito foi a pipoca, que é da semente da Nossa, Vitória não Regia. sabia. Interessante, interessante mesmo. É E a paçoca que você bem mencionou sequinho, bem gostosinho. é a paçoca Paçoca. salgada, né? Não é a paçoca de amendoim. Sim, sim. Não, paçoca de Vitória Regia. Sim. Entendeu? Ela faz a partir também, tudo é base da Vitória Regia. Então, assim, é uma coisa única. E eu posso te afirmar que não é ruim, tudo muito gostoso. Ah, que legal. Mais uma Uhum. coisa exótica para conhecer. Tem que ir de Isso. mente e coração Aí, aberto. sim, sim. E de gastronomia, tens a oportunidade de Santarém, tem uma particularidade, é o pirarucu, né? Sim. Então, assim, para quem vai para a região, pedir um prato, um pirarucu na manteiga, ou o prato também, que é um bolinho de piracuí, que é da farinha de peixe, que faz um bolinho tipo bolinho de bacalhau, só que chama lá de piracuí, que é uma farinha de peixe típico de lá, Sim. entendeu? E, assim, são pratos, assim, para quem vai para lá, além de todos os outros que a gente tem em Belém, que tem lá também, mas esses, eles são bem específicos, né, de lá, que é o pirarucu, ele é muito utilizado na culinária de Santarém. Ah, Fresco, não é o salgado, porque nosso pirarucu de Belém, ele é como se fosse o bacalhau. A gente tem o pirarucu, que é um dos maiores peixes, aliás, é o maior peixe de escama do mundo, né? do Ele mundo. chega a pesar 200 quilos, peixe de rio. Então, uma escama de pirarucu é mais ou menos isso daqui, né? Sim. Que é muito utilizada para artesanato, acessórios e tal. Então, é um peixe muito grande, muito bonito, e ele é muito utilizado na culinária de Santarém. Então, o pirarucu na manteiga, a isca de pirarucu, e como eu falei, em Belém ele é muito utilizado ele seco, né? Como a gente chama como fosse o bacalhau da Salgado. Amazônia. É Sim. como se fosse, ele tem um gosto muito parecido com o bacalhau. A gente usa muito pirarucu como bacalhau, ele seco. Só que em Santarém ele é muito utilizado ele fresco, né? Então, né, por conta de ser tudo próximo ali. Então, assim, super recomendo essa culinária. Fora as frutas também da região também, que cada região tem uma, né, fruta bem, além do cupuaçu, bacuri, cada um tem as suas frutas também. Sim. Então, vale a pena ir numa sorveteria e pedir só fruta da região. Eu lembro que eu tomei um suco de gulosa. Eu nunca tinha ouvido isso na vida, só ouvi pelo Pará. Chama gulosa a fruta. Tem gosto de Suco umbu. de gulosa? É, eu não sei. Tem gosto de umbu para mim, mas eu tomei num restaurante na beirada do Rio Xingu, em São São Félix. Félix. Eu Não não- sei qual é, não. Mas as nossas frutas típicas é o cupuaçu, bacuri, que são bem marcantes, assim, o sabor. Castanha, né? Do Pará, do Brasil, do Pará, do Brasil. Castanha do Pará, Do castanha do Pará ou Pará. do Nada Brasil? melhor do que comer castanha do Pará fresca, né? Ela fresquinha, assim, rosa. Não, do Pará. Castanha do Pará. Ela realmente é castanha do Pará. Já querem levar a nossa castanha. Mas a Pois castanha é. do Pará, ela é muito consumida na nossa região, ela é fresca, né? Você tira da casca mesmo na Sim. hora e consome. Que ela é diferente da que você encontra no resto do Brasil, que ela é É, seca, ela é desidratada. não, ela fresca também é Né? muito boa. Um sabor diferente. Nossa, eu lembro que a gente É. comprava um saco imenso, assim, por poucos reais, não custava muito caro, assim. E é um saco imenso de castanha, assim, É fora da casca. bem barato mesmo. Dependendo da época dela, ser bem em conta. Sim, Não, Ver o Peso, é o melhor local para se comprar. é. Bom, eu E é comprei isso, lá assim, então, para no quem visitar Teba. a região, isso, lá tem também bastante. Para quem visitar, então, quem puder incluir a região amazônica, mais uma vez eu deixo esse convite, né? Principalmente agora que a gente está impedido de partir para outras fronteiras aí, aproveitar para conhecer o Brasil, aproveitar para conhecer as nossas belezas, né? Nosso Brasil ele é imenso, ele tem uma diversidade muito grande.
e a Amazônia ainda, mesmo dentro dela mesma, ela tem uma diversidade muito grande. Então, Sim. se eu falar dos 3 locais que eu falei, das 3 regiões que eu falei para vocês aqui, são 3 regiões, né, extremamente diferentes uma da outra, distintas. Então, assim, vale a pena você investir nesse conhecimento, nessa aventura que é a Amazônia, nessa vivência, né, dessa bagagem de conhecimento que você vai adquirir. E quantos dias você sugere uma pessoa para conhecer legal, de fazer esses 3 lugares, digamos assim? Olha, Milhões de lugares, né? 3 pelo menos 3 dias, no mínimo, assim, 3 dias em cada, né? Sem contar o tempo, né, que você gasta para chegar e tal. Então, pelo menos 3 dias em cada dá para você vivenciar um pouco. Então, assim, se você tiver 12 dias, melhor. Mas 3 dias em cada um dá para conhecer um pouquinho, né? Óbvio que quanto mais dias você puder, melhor, mas no mínimo uns 3 dias, porque senão fica muito corrido também, porque a nossa logística, como eu falei, né, é muito, Tem muito leva tempo muito tempo para a gente se de deslocar de um canto, trânsito, sim. É. gasta muito tempo. Isso. Nossa, eu tô Então, achando pelo 12 menos e 3 pouco dias aí. ainda, pelo que E você todas falou. as 3 regiões têm bastante coisa. Hã? Eu tô achando 12 dias pouco ainda, pelo que você falou aí, tudo que você deu de ideia de conhecer. Não, eu falo porque é a média de tempo que o brasileiro ele normalmente separa, né, para conhecer a região, o próprio Brasil. Claro que se você tiver 30 dias de férias e puder ficar os 30 dias conhecendo, seria ótimo. Mas eu falo pela média de tempo que o brasileiro ele realmente leva em férias aí, 10 dias. É, é. Né? Aqui eu não tenho outra opção, eu só tenho isso Dá para mesmo. conciliar um pouquinho. Aqui eu não tenho, não existe 30 dias de férias aqui em lugar Exato. nenhum. E também por conta do custo, né? O custo para dificilmente você vai sozinho, você vai com a família, então quando Sim, você, né, já vai com outras coisas, já eleva mais ainda o custo. Mas é um tempo que é razoável para se conhecer um pouco. sim. Ah, mas pelo que você falou até E aí agora, pode casar, né? Pode casar com Manaus. Isso estou falando só do Pará, né? Mas normalmente quem faz o Pará já faz o Amazonas também, que sim. também já requer mais tempo, já requer, né? Porque o custo é tão alto para você visitar a Amazônia que normalmente você já faz casado. Mas aí como seria para deslocar depois? Você voltaria a Belém e De Santarém pegaria para Manaus, ou de barco. Não, 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 não. de Como eu barco? falei, Santarém fica no meio, fica no meio entre Manaus e Manaus e Belém. Então, ou Tá. você segue viagem de avião, mais 1 hora de voo, ou Aham. você são 2 dias para Manaus, de Santarém para Manaus são 2 dias de barco, É, subindo também. sim. Eu pegaria pelo menos uma dessas viagens de barco, porque Vale a o, pena. o caminho todo é legal, não só o destino, né? Tudo que você Né? vai ver de diferente ali nas margens do rio, vivenciar isso, né? De dormir num barco, acordar no dia seguinte. Aham. Eu faria pelo menos um trecho desses de barco aí. Vale a pena, vale a pena. É uma vivência única, né? Nossa, a Conviver gente ali com... tem muitas dicas aí. Eu estou super feliz com as dicas culturais, culinárias, pontos turísticos, o que fazer, né? Quem quiser visualizar, né, vídeos aí a respeito de cada região, aí eu tenho um pouco de vídeo lá no Pouco, canal, pela bastante. Amazônia, isso. E, então, assim, é uma amostra, como eu falei, pela profissão a gente teve, né, eu tive esse privilégio de vivenciar um pouco de cada região. Se você conhecer Eu 100, procuro com 100 mostrar municípios só, mais de 100 municípios, né? Só no estado do mais de 100 Pará. municípios do estado. Eu, se bobear, não conheço 100 municípios no mundo. Imagina. Então fica o convite. Eu quero que realmente vocês tenham essa oportunidade de vivenciar, ter essa experiência, viver a Amazônia. Sim. Então, Odete, eu vou te pedir, assim, para deixar suas considerações finais aí, porque a gente falou bastante, já tem bastante coisa para o pessoal, Uhum. é, para o pessoal ir, né, se interessar em ir. Eu espero realmente que quem puder vá, porque vale muito a pena. Vale a As pena. comidas aí eu já comi, eu não fui nos lugares que ela falou exatamente, mas eu fui em outras regiões do Pará e super vale a pena. Mas assim, eu super recomendo vocês que estão planejando as próximas férias, né, que estão ainda
pós-pandemia, programando aí esse momento, né? Seja individualmente ou em família, ter essa oportunidade, ter essa vivência na Amazônia, né? Recorram, se puder, recorram ao canal, lá tem bastante informação de outros atrativos. Se quiserem, pode no meu Instagram lá também, no direct, buscar mais informações, estou à disposição do que puder ajudar, né, nessa elaboração de roteiro. Agora, sim, o que eu digo é assim, vivam a Amazônia, porque realmente é uma região, é um ecossistema único, como eu disse, você não vai encontrar em local nenhum, né? Essa vivência, essa cultura, essa história. Venham para a Amazônia, venham conhecer. Sim. E do meu lado aqui eu queria agradecer demais a Odete e queria pedir demais à audiência que, como forma de agradecimento, porque como ela disse, a gente não ganha nada para fazer isso aqui, então É por amor. que vocês aí vão lá nas redes sociais e adicionem elas, sigam elas, se Vila inscrevam no Amazônia no canal. Instagram e no canal no YouTube. E continuem com ela lá, entendeu? Não só vai lá ver, fica por lá também para conhecer isso tudo, porque o trabalho é muito bacana e, como eu sempre digo, né? O mundo é um livro, você tem que viajar tudo para ler todas as páginas. Não É verdade. adianta ficar sempre no mesmo lugar ou viajando sempre para os mesmos lugares, que você não vai acabar nunca o livro. É Então, verdade. eu queria agradecer demais e aí se inscrevam nas redes sociais e no canal do YouTube dela e deixem o like. Vai lá seguir também, ela também vai postar o mesmo vídeo. Vocês podem ir no vídeo lá e falar, vim pelo canal Viaja, vim pelas redes do Viaja, enfim. É isso daí. No mais, como eu sempre digo, eu espero que todo mundo sinta-se em casa onde estiver e Odete, brigadão demais mesmo. Obrigada ao canal Viaja, obrigada, Breno. Muito obrigada mesmo, estou aqui à disposição. Qualquer coisa, podem entrar em contato através das redes sociais também. Obrigada. Eu também. Brigadão e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau, até a próxima.